Com doença rara, milionário contrata mãe solteira para limpar suas fezes. E o inesperado acontece. Um cão aparece. Ele tinha dinheiro para comprar qualquer coisa. Menos dignidade. Preso a uma cama, com uma doença que o obrigava a depender de estranhos até para o básico, ele viu a vida perder o sentido. Ela não escolheu estar ali. Uma mãe sozinha, rejeitada por todos, aceitou o trabalho que nenhuma outra aceitaria, porque a fome do filho não podia esperar. Mas o que parecia apenas mais um dia de humilhação virou o início de algo que ninguém esperava. Naquela manhã, um cão de rua atravessou os portões da mansão e entrou no quarto, sem latir, sem medo. Parou diante do milionário e simplesmente deitou aos seus pés. Ninguém entendeu, mas a partir daquele momento, tudo começou a mudar. A neve caía de forma suave sobre os pinheiros que cercavam o casarão isolado de Maxwell Pierce, nos arredores de Aspen. O ar era denso, quase imóvel, como se o tempo ali se recusasse a passar. Dentro da mansão de concreto e vidro, onde cada passo ecoava como um grito, vivia o homem que já fora um magnata das telecomunicações. Agora, prisioneiro do próprio corpo. Maxwell estava imóvel em sua cadeira adaptada, cercado por telas, sensores e tecnologia silenciosa. Seus olhos, os únicos músculos que ainda obedeciam sua vontade, se moviam lentamente, acompanhando a rotina programada do dia. Era assim, há quase 10 anos. Seus atendentes rotativos o tratavam com um respeito cirúrgico, mas nenhum afeto verdadeiro cruzava aquelas paredes. A casa era fria, apesar do aquecimento constante. Nenhuma música, nenhum latido, nenhum sorriso. Até que Isabel Carter apareceu. Mãe solo, 32 anos, olhos cansados, mas cheios de uma força que nem ela sabia que ainda tinha. Após ser demitida do hospital, onde trabalhava como auxiliar de enfermagem, aceitou às pressas uma proposta incomum: cuidar da higiene de um paciente milionário que proibia visitas familiares e qualquer forma de contato emocional. Quando Isabelle entrou pela primeira vez no casarão, sentiu algo que não soube explicar. Era como estar entrando num mundo onde a alma havia sido banida. As paredes brancas, os corredores imaculados, o silêncio. Quase podiam ser tocados. Ninguém sorria ali. E ninguém a olhava nos olhos. Mas foi no terceiro dia que tudo começou a mudar. Enquanto limpava os equipamentos ao lado da cama de Maxwell, Isabelle escutou, pela primeira vez, um som diferente, um rosnado fraco, mas claro. Virou-se assustada. Um filhote, um pequeno husky, visivelmente faminto e com as patas tremendo, estava na porta do quarto. Como ele havia entrado! Ela correu até ele, o pegou no colo e sentiu seu corpo gelado. Coitadinho! Sussurrou instintivamente como mãe. Ela olhou para Maxwell, buscando alguma reação. E ali estava, uma lágrima, solitária, escorrendo do canto do olho direito. Era impossível. Ou não. Nos dias que se seguiram, Isabelle cuidou do filhote escondida, levando restos de comida, enrolando-o em panos e dormindo com ele nos intervalos. Descobriu, com a ajuda do sistema de segurança, que o cãozinho vinha de um dos celeiros antigos, onde aparentemente havia nascido sozinho, talvez de alguma cadela que escapara. O mais estranho, Maxwell acompanhava tudo. Seus olhos o seguiam. E discretamente ele piscava 2 vezes sempre que o filhote aparecia. Certa noite, Isabelle ouviu os sensores apitarem. O filhote havia desaparecido. Desesperada, correu para os fundos da propriedade e o encontrou preso numa armadilha, de caça antiga, entre galhos e neve. Seus ganidos eram fracos. Sem pensar, Isabelle rasgou a própria blusa para estancar o sangramento. Enquanto o carregava de volta, algo inesperado aconteceu. O sistema de voz computadorizado da casa foi ativado automaticamente. Isabelle,
Obrigado. Ela congelou. Maxwell nunca havia usado o sintetizador vocal. Seus olhos se fixaram nos dela. Havia algo ali. Um pedido, um medo, uma verdade. Naquela madrugada, Isabelle não conseguiu dormir. Voltou ao quarto dele e, com o filhote adormecido nos braços, sentou-se ao seu lado. Foi você quem o trouxe, não foi? Você salvou ele da morte, assim como tentou salvar a si mesmo. Maxwell piscou lentamente. Ela entendeu. No dia seguinte, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Maxwell autorizou, pela primeira vez em anos, que a música tocasse na casa. Um som suave preencheu os cômodos. Os funcionários ficaram atônitos. Isabelle, com o filhote ao lado, chorou em silêncio. Mas a história não parou ali. Na semana seguinte, Maxwell passou a usar o sintetizador com mais frequência. Palavras. Curtas, simples. Lily, mãe, vida. Isabelle entendeu que o cão não era apenas um animal. Era um símbolo de esperança, de conexão, de tudo que ele havia perdido. E agora, talvez, estivesse tentando reconquistar. Pouco depois, ela descobriu que Maxwell tivera um cão igual na infância chamado Ghost. Ele o perdera em um incêndio, no mesmo celeiro onde o filhote havia sido encontrado. Era como se o passado estivesse tentando lhe dar uma última chance. O clímax chegou numa tarde nevada, quando Maxwell, em frente a uma plateia de médicos e engenheiros, usou sua tecnologia para enviar uma mensagem pública. Fundaria um centro de reabilitação animal para pessoas com limitações físicas. Ghost Project, ele chamou. O filhote, agora saudável e vibrante, estava ao seu lado. Isabelle foi convidada para liderar o projeto. No final daquele mês, a mansão deixou de ser um túmulo tecnológico. Sons ecoavam, risos, latidos. Maxwell não voltou a andar, mas começou a viver. E Isabelle, antes à beira do desespero, descobriu uma nova razão para seguir. Enquanto Lily corria pelo jardim com o filhote, agora batizado de Ghost Jr., Isabelle olhou para Maxwell, que a observava da janela. Ele piscou. Ela sorriu. Porque naquele olhar, pela primeira vez, havia vida. No segundo dia de trabalho, Isabelle já havia começado a se acostumar com a frieza calculada da mansão de Maxwell Pierce. Os corredores automatizados, o cheiro metálico dos equipamentos e a ausência de vida pareciam agora parte de um ritual silencioso. Mas naquela manhã, algo pairava no ar. Um tipo de inquietação que não sabia nomear. Maxwell a aguardava, como sempre, imóvel em sua poltrona eletrônica. O único movimento era o sutil piscar de olhos, que sinalizava sim ou não, ou às vezes nada. Apenas vazio. Isabelle se preparava para o procedimento mais íntimo do dia, a limpeza pessoal de Maxwell, um momento que exigia concentração, delicadeza e, acima de tudo, respeito absoluto. Ela vestia as luvas, os olhos focados, quando escutou um som que não pertencia àquele ambiente. Garras tocando o chão de mármore. Lentamente, ela se virou. Uma porta lateral, que ela nunca havia notado, abriu-se com um rangido quase cerimonial. Dela emergiu uma figura inesperada, um border collie, magro, com o pelo desgrenhado e sujo, os olhos intensos e cheios de uma melancolia que parecia antiga demais para um simples cão. O mundo parou. O cão caminhou com hesitação, como se farejasse memórias. Seus olhos vasculhavam o ambiente até pousarem diretamente sobre Maxwell. Isabelle não conseguia se mover. O ar parecia ter ficado mais denso, como se o tempo hesitasse em continuar. E então, bip, bip, bip! Os sensores de segurança dispararam em sequência, ecoando por toda a casa. Vozes robóticas alertavam sobre uma presença não autorizada. Os enfermeiros correram pelos corredores, mas o que aconteceu em seguida deixou todos paralisados. Maxwell começou a piscar os olhos com uma intensidade nunca vista.
um código que apenas o sistema entendia. De repente, todos os alarmes cessaram. Silêncio. Até as luzes, por um instante, pareceram baixar a intensidade. O cão, indiferente ao caos que provocara, continuou sua lenta aproximação até parar a poucos centímetros de Maxwell. Sentou-se e apenas o encarou, como se tivesse esperado por aquele momento por anos. Foi então que Isabelle viu algo que jamais esqueceria. Uma lágrima escorreu do olho de Maxwell, sem palavras, sem gestos, sem voz. Mas ali estava emoção, dor, saudade, vida. Os enfermeiros tentaram retirar o cão, mas antes que qualquer um pudesse se aproximar, Maxwell piscou com firmeza. Não. Outra piscada. Não toquem nele. O comando foi claro. O animal não era um invasor, era algo mais. Ele conhece esse lugar, murmurou Isabelle, quase para si mesma. Maxwell piscou uma vez. Sim. O cão então fez algo que quebrou o gelo gélido da cena. Deitou ao lado da cadeira de Maxwell e suspirou. Um suspiro de quem encontrou o que procurava, de quem finalmente chegou onde pertencia. Na sala de monitoramento, o técnico de segurança ficou perplexo. A porta por onde o cão saíra não constava em nenhum dos mapas internos. Ela existia, mas estava lacrada no sistema como inativa desde 2016. E mais estranho, as câmeras não captaram de onde o cão viera antes disso. Como ele entrou? Balbuciou o técnico confuso. Nos dias que seguiram, o Border Collie passou a fazer parte da rotina silenciosa da casa. Não se afastava de Maxwell. Dormia aos seus pés, erguia-se sempre que alguém entrava no quarto, mas nunca rosnava. Observava, silencioso, protetor. Isabelle tentou perguntar aos enfermeiros se sabiam algo sobre o cão. Ninguém sabia. Os registros não mostravam que o milionário possuíra animais nos últimos anos, mas numa pasta antiga, escondida atrás de caixas no porão de arquivos, ela encontrou uma foto em preto e branco, um jovem Maxwell, de uns 30 anos, rindo abertamente, ao lado de um Border Collie. Idêntico, no verso, uma inscrição tremida, "Echo, minha alma em 4 patas". Ela voltou correndo ao quarto. "Echo", sussurrou, olhando para o cão adormecido. Os olhos de Maxwell se encheram de lágrimas. Naquela noite, Isabelle escreveu no seu diário. Hoje, pela primeira vez, Maxwell sorriu com os olhos. Mas ainda havia algo estranho. No 5º dia, o veterinário da casa, chamado para examinar Echo, revelou algo inquietante. O cão tinha chip, mas o chip estava desativado. O último registro, 10 anos atrás. O mesmo ano em que Maxwell sofrera o derrame que o deixara com a síndrome de Locked-in. Como ele estava vivo? Onde estivera todo esse tempo? E por que agora? A resposta viria, mas não ainda. Na penumbra da noite seguinte, Isabelle acordou com um som baixo vindo do quarto de Maxwell. Correu até lá e viu Maxwell em lágrimas. Echo havia se levantado. Estava parado diante da porta, o corpo tenso, o olhar fixo no escuro. Algo se aproximava. Isabelle sentiu um arrepio percorrer a espinha. A história estava apenas começando. Desde a chegada inesperada do Border Collie, algo havia mudado na mansão silenciosa de Maxwell Pierce. A presença do cão, que Isabelle agora chamava de Echo, parecia ter reativado circuitos dormentes não apenas na tecnologia da casa, mas também no homem preso à própria mente e no coração dela. Nos dias seguintes, Echo passou a seguir Isabelle com a fidelidade silenciosa dos que sabem que pertencem. Dormia ao lado da porta do quarto de Maxwell. Acompanhava Isabelle nas tarefas de limpeza e, vez ou outra, soltava um pequeno ganido quando ela passava por locais específicos da casa. Era como se estivesse tentando mostrar algo, ou lembrar alguém de alguma coisa. Certa tarde, Isabelle arriscou uma pergunta ao cuidador-chefe enquanto catalogava medicamentos.
Ninguém sabe mesmo de onde esse cachorro veio. O homem, já grisalho e cansado, respondeu sem levantar os olhos. Senhor Pierce nunca teve mais animais depois do acidente. A maioria nem sabe dessa porta lateral existir. Ela foi selada no ano do derrame. O cão, bom, talvez seja um milagre ou um lembrete. Essas palavras não saíram da mente de Isabelle. Naquela noite, enquanto limpava um armário trancado na ala oeste, uma área raramente acessada, Isabelle encontrou uma caixa de madeira desgastada com fecho antigo. Curiosa, forçou a fechadura com uma tesoura de curativos. Dentro havia um punhado de papéis amarelados, cartas rasgadas e uma fotografia. Maxwell, 20 anos mais jovem, rindo com sinceridade, ajoelhado ao lado de um Border Collie idêntico a Echo. Mesmo o padrão de pelos na cabeça era o mesmo. E havia uma assinatura no verso. Max and Echo, 2005. O coração de Isabelle apertou. Ela correu até o quarto de Maxwell, com a foto nas mãos. Echo a seguiu como se soubesse. Isabelle se ajoelhou ao lado da cadeira e mostrou a imagem. Maxwell, que até então encarava o teto, lentamente voltou os olhos para a fotografia. Seus olhos brilharam com uma intensidade rara. 2 lágrimas rolaram silenciosas por seu rosto. Isabelle não precisava de confirmação verbal. Aquele cão que surgira das sombras do casarão era descendente do antigo companheiro de Maxwell. De alguma forma, o sangue daquele Echo ainda pulsava naquele ser silencioso e leal. Era o último elo com uma vida que Maxwell perdera. E talvez a única coisa que ainda pudesse tocá-lo verdadeiramente. A partir daquele momento, algo extraordinário começou a acontecer. As reações de Maxwell, antes tão limitadas, tornaram-se mais visíveis. Piscar mais rápido, contrações sutis nos músculos faciais. Em uma manhã, Isabelle jurava ter visto um dedo da mão esquerda se mover. Quase imperceptível, mas lá. Os médicos foram chamados imediatamente. Não é possível, disse o neurologista da equipe franzindo a testa. A atividade cerebral está mais intensa. As sinapses que estavam inativas e agora reagem a estímulos. Isso é inédito. Mas o que mais os surpreendeu foi o que descobriu o fisioterapeuta ao tentar reproduzir a reação. Isso só acontece quando o Echo está por perto, disse, mostrando registros. O coração de Maxwell acelera. Os batimentos se regulam. É como se o corpo respondesse. Maxwell tornava-se uma incógnita científica. Mas para Isabelle era simples. Era o poder da memória, o poder de um vínculo real. Numa noite chuvosa, enquanto lia em voz alta para Maxwell, um hábito que desenvolveu sem planejar, Echo se aproximou e colocou a cabeça sobre o colo do milionário. O que aconteceu em seguida fez Isabelle prender o fôlego. O dedo mínimo da mão direita de Maxwell se mexeu, sozinho, 2 vezes. Isabelle quase gritou, mas conteve-se, pegou a mão com delicadeza e sussurrou. Está me ouvindo, não está? Maxwell piscou. Uma vez, longamente. Sim. Na manhã seguinte, os médicos confirmaram. Maxwell estava reagindo de forma jamais vista em pacientes com sua condição. E mais, quando Echo se ausentava, mesmo por curtos períodos, os estímulos neuromusculares caíam drasticamente. O cão, de alguma forma, era a chave para seu sistema, para sua alma. Isabelle decidiu então investigar mais profundamente. Fez buscas por registros de ninhadas da raça, clínicas veterinárias antigas. Descobriu que Echo original fora doado por uma mulher chamada Clara, ex-noiva de Maxwell. Sumira da vida dele no mesmo ano do acidente. Um rompimento doloroso, segundo relatos. Mais perguntas surgiam do que respostas. Quem era a mãe desse novo Echo? Como ele entrou na mansão? E por que agora?
Mas havia algo que Isabelle sabia com certeza. Aquele cão estava ali por um motivo, e Maxwell lentamente estava voltando, não com passos, mas com piscares, sorrisos discretos e um brilho novo nos olhos. Um brilho que dizia: ainda não acabou. O vento sibilava nas janelas do casarão, como se quisesse avisar que algo estava para acontecer. A madrugada envolvia tudo em penumbra e silêncio, um silêncio quase ritual. Isabelle, deitada no pequeno quarto de apoio reservado aos cuidadores, acordou com um som baixo, mas carregado de intenção, um rosnado, eco. Ela levantou-se às pressas, calçando os chinelos e seguindo o som pelos corredores vazios da mansão. O rosnado não era de alerta agressivo, mas de tensão, um aviso, como se o cão dissesse: siga-me agora. Ele estava parado diante de uma porta de aço discreta, sem identificação. A ala de servidores, como constava nos mapas internos da casa. Um lugar que ela nunca tivera autorização para entrar. A porta estava entreaberta. "O que você quer me mostrar, garoto?" Sussurrou, o coração batendo acelerado. Com um leve empurrão, ela entrou. Luzes de emergência iluminavam estantes de servidores, cabos e um terminal coberto por poeira. Echo parou diante de um painel metálico parcialmente solto da parede. Com a pata, tocou o canto do painel. Um clique. Ele se abriu. Dentro havia um terminal analógico com botões antigos e uma pequena tela de vidro. Abaixo, um compartimento escondia vários cartões de memória rotulados com datas. O mais recente, 0606-2015, o dia do derrame de Maxwell. Isabelle hesitou. Seu instinto dizia que estava prestes a ver algo que não deveria. Ela inseriu o cartão no terminal. A tela chiou. Linhas de código correram. Em seguida, imagens começaram a surgir. Primeiro, vídeos caseiros em preto e branco. Maxwell ainda criança, brincando com um Border Collie. Echo original. A risada dele era alta, limpa. Depois, cenas da adolescência, juventude, festas, formaturas. Uma vida cheia, vibrante. Então, a imagem cortou, a tela escureceu e surgiu um novo vídeo marcado como classificado não exibir. Isabelle engoliu em seco e apertou o botão. Na imagem, um homem de rosto parcialmente sombreado. Tinha a voz grave, artificialmente distorcida, como se usasse um modulador. Ele olhava diretamente para a câmera, com um sorriso amargo nos lábios. O império dele acabou. Agora ele nunca mais sairá de lá. A gravação terminou abruptamente. Isabelle sentiu o estômago virar. Um arrepio percorreu suas costas. Echo começou a gemer baixo, inquieto. Ela retirou o cartão rapidamente e o guardou no bolso do casaco. Quem era aquele homem? A suspeita, antes apenas uma fagulha, agora crescia como incêndio. E se o derrame de Maxwell não tivesse sido natural? E se alguém o quisesse exatamente onde ele estava, preso, imóvel, silenciado? De volta ao quarto, Isabelle mostrou o vídeo a Maxwell. Ele arregalou os olhos em choque. Piscaram rapidamente. Depois, uma longa pausa. Ele sabia, aquilo não era novidade para ele, mas era a primeira vez que alguém via a verdade junto com ele. "Maxwell, quem fez isso com você?" sussurrou ela. Maxwell piscou uma vez. Echo, ao seu lado, rosnou para a porta. Alguém estava se aproximando. Isabelle desligou o tablet e guardou o cartão rapidamente no bolso. Os passos cessaram. Silêncio, mas a sensação de que estavam sendo observados pairava no ar. Nos dias que se seguiram, Isabelle notou mudanças sutis na mansão. Códigos nas telas foram alterados. Portas que antes se abriam com facilidade, agora estavam trancadas. Alguns funcionários agiam de forma estranhamente ríspida, como se soubessem que algo havia sido descoberto. Ela começou a investigar discretamente.
Descobriu que um dos ex-sócios de Maxwell, Gregory Hale, havia tentado comprar a mansão anos atrás, quando Maxwell foi hospitalizado. O negócio não foi adiante, mas o nome dele aparecia com frequência em documentos selados. Gregory, um homem poderoso, desaparecera misteriosamente dos registros corporativos logo após o acidente de Maxwell. Isabelle sentia-se mergulhando em algo maior do que podia controlar, mas não podia recuar. Eco também parecia mais atento. Uma noite, ele a conduziu até a biblioteca, onde com as patas escavou uma parte do piso de madeira. Abaixo havia uma caixa. Dentro dela, uma carta, escrita à mão por Maxwell com data anterior ao derrame. Nela, ele descrevia sua suspeita de que estava sendo traído por alguém muito próximo e que sua vida corria perigo. Se algo me acontecer, sigam Eco, ele saberá o caminho. O coração de Isabelle quase parou. A carta estava ali havia anos, esperando ser lida. E Eco, ou seu descendente, tinha cumprido sua missão. Mas Isabelle sabia, ainda não era o fim. Agora, com provas nas mãos e a verdade pulsando nos corredores do casarão, ela precisava escolher, ficar em silêncio como todos os outros. Ou lutar para libertar Maxwell, de verdade, e talvez enfrentar quem o prendeu ali. Os olhos de Isabelle estavam vermelhos quando encarou o homem que comandava a mansão com punhos de ferro e palavras afiadas. Sr. Bennet, mordomo-chefe, de Maxwell Pierce, há mais de 2 décadas, estava com os braços cruzados diante dela, no centro da sala de vigilância. "Onde conseguiu isso?" perguntou ele, a voz mais baixa que o normal, mas cada sílaba carregada de veneno. Isabelle não respondeu. Em vez disso, olhou diretamente para ele e perguntou com firmeza. "Foi você... não foi? Você estava naquele vídeo. Quem era o homem com você?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então veio a resposta fria. "Está demitida. Imediatamente. Retire-se da propriedade." Isabelle soube naquele instante que estava certa e que agora corria perigo real. Sem discutir, pegou suas coisas. Eco tentou segui-la, mas Bennet o segurou com força pelo colar. Isabelle não pôde fazer nada. Até que sentiu algo estranho puxando sua mochila. Eco havia conseguido escapar e, com os dentes, rasgou discretamente um bolso lateral, fazendo cair um pequeno pendrive prateado, cuidadosamente escondido. Ela o pegou em silêncio, enfiando-o no casaco sem que ninguém percebesse. Naquela noite, em seu pequeno apartamento nos arredores de Aspen, Isabelle ligou seu velho laptop. O pendrive continha dezenas de arquivos criptografados. Após algumas tentativas, conseguiu acessar uma pasta chamada Protocolos de Transição P. Ali estavam os documentos, relatórios médicos falsificados, cronogramas de medicamentos alterados, tudo apontando para um plano de envenenamento lento, com microdoses de toxinas neurológicas. E o pior, assinaturas digitais do Sr. Bennet e de uma mulher identificada como Victoria Pierce, sobrinha direta de Maxwell e herdeira secundária da fortuna caso ele fosse declarado legalmente incapacitado. Isabelle sentiu o sangue gelar. Maxwell não sofrera um derrame comum. Ele havia sido vítima de um crime meticuloso. Chocada, ela sabia o que precisava fazer e não podia esperar. Naquela mesma madrugada, vestida com roupas escuras, Isabelle voltou à mansão. Eco a aguardava do lado de fora. Como sabia? Ela não questionou. Os olhos do cão diziam tudo. É hora. Juntos, moveram-se entre sombras. Eco guiou Isabelle por caminhos alternativos, passagens de serviço, corredores ocultos, até chegarem à biblioteca. Com a ajuda do cão, Isabelle reabriu o piso falso que levava ao quarto secreto. Lá dentro, usou os cabos antigos para conectar o pendrive ao servidor central. A tela acendeu.
Maxwell, do outro lado da casa, viu tudo. As imagens começaram a ser projetadas em sua tela pessoal. Os vídeos, os relatórios, as assinaturas. Seus olhos se arregalaram. O brilho neles não era mais só de saudade, era de determinação. Isabelle, ao perceber, falou diretamente para as câmeras. Eu sei que você está me vendo, Maxwell, e eu sei o que fizeram com você, mas agora você não está mais sozinho. Ela apertou um botão. O sistema iniciou o upload automático dos arquivos para servidores externos e para um e-mail anônimo que ela preparara, endereçado a um repórter investigativo de renome. De repente, um alarme disparou. Ecos de passos fortes se aproximavam. Bennett havia percebido. Isabelle! Gritou sua voz do lado de fora. Você cometeu um erro que vai custar caro. Mas quando a porta se abriu, foi Echo quem avançou primeiro, rosnando com ferocidade. Entre o cão e a mulher formava-se uma muralha emocional. Uma linha que não seria cruzada facilmente. Maxwell vai recuperar sua voz. E quando isso acontecer, ele vai contar ao mundo o que você fez, disse Isabelle firme. Bennett hesitou. Pela primeira vez, o controle estava escapando de suas mãos. No mesmo instante, algo extraordinário aconteceu. Maxwell conseguiu levantar ligeiramente o braço direito. A cena foi captada pelas câmeras. Seu dedo indicador tocou o sensor manual ativado por Isabelle. Um gesto pequeno, mas com força devastadora. O comando foi executado, denúncia enviada, arquivos replicados, sigilo quebrado. Horas depois, policiais e uma equipe médica chegaram à mansão, atendendo à denúncia formal recebida por múltiplos canais. Senhor. Bennett tentou resistir, mas a avalanche de provas era irrefutável. Victoria Pierce, ao saber da revelação, fugiu do estado. Maxwell foi transferido para um hospital independente de reabilitação intensiva. O laudo preliminar confirmou. Ele fora vítima de intoxicação crônica por anos e sua condição não era irreversível. Com o tratamento adequado, havia esperança real de recuperação neuromuscular parcial. Enquanto era levado em segurança, seus olhos cruzaram os de Isabelle e uma lágrima escorreu, mas dessa vez não era de dor. Era de gratidão. E ao lado dela, como um sentinela silencioso, Echo permanecia firme, olhando para Maxwell, como quem sabe que, no fim, a verdade sempre encontra seu caminho. A madrugada ainda dormia sobre Aspen, mas dentro da mansão Pierce, os corredores estavam prestes a despertar para um novo destino. Isabelle, com os olhos atentos e o coração acelerado, voltava discretamente da sala de servidores, onde acabara de concluir o envio das provas contra Bennett e Victoria. Echo caminhava ao seu lado em silêncio, como uma sombra viva. Mas ela não chegou longe. De súbito, duas luzes fortes a cegaram e vozes autoritárias surgiram das sombras. "Pare!" gritou um dos seguranças. "Mãos na cabeça!" Isabelle congelou. Antes que pudesse reagir, foi agarrada com força. Echo latiu furiosamente, tentando intervir, mas foi contido por um terceiro homem com uma coleira de contenção. E então surgiu Bennett. "Eu avisei que você não deveria ter voltado, senhorita Carter." Seu tom era gélido, carregado de raiva, controlada. "Você invadiu uma propriedade privada, roubou arquivos confidenciais e agora está colocando vidas em risco." Ele disse, aproximando-se, o rosto a centímetros do dela. Isabelle não respondeu. Em vez disso, olhou nos olhos de Echo, contido e agitado. Sabia que o tempo estava contra ela. "E o que vai fazer, Sr. Bennett? Vai sumir comigo também?" Bennett sorriu de forma enviesada. "Quem se importaria com mais uma cuidadora despedida por má conduta?" Echo soltou um rosnado surdo. O som não era de aviso, era de fúria. E então, num instante, escapou da contenção com um salto feroz, avançando contra um dos seguranças. Outro tentou contê-lo,
Mas o cão, como se guiado por um propósito maior, protegeu Isabelle com o corpo, rosnando com os dentes à mostra. O caos explodiu no corredor. No quarto, a comoção chegou aos ouvidos de Maxwell. Pela tela, ele viu Isabelle ser empurrada ao chão. Echo sendo ameaçado. A respiração do milionário acelerou. Seus olhos se arregalaram. Cada fibra de seu corpo pulsava em desespero. E então, algo extraordinário aconteceu. Seu dedo indicador se moveu. Com esforço sobre-humano, ele o deslizou até o botão vermelho na lateral de sua cadeira automatizada. Com um clique, ativou o modo de emergência, um protocolo oculto que gravava e transmitia automaticamente todas as imagens e áudios do ambiente para seu advogado pessoal, Alan Travers. A gravação começou. Na tela do quarto, Maxwell viu Bennett sacar algo do bolso, um bastão de choque. Ele se virou para Echo. Basta! Esse cachorro vai sumir hoje. Não! Gritou Isabelle tentando se levantar. Mas o que aconteceu a seguir calou todos. Um som rouco, quebrado, fraco, mas real. Pare! A palavra soou através dos alto-falantes integrados à cadeira de Maxwell, ativada por reconhecimento facial e esforço vocal extremo. Todos pararam. Os seguranças recuaram. Bennett congelou. Isabelle se virou com os olhos arregalados de incredulidade. Maxwell movia lentamente a cabeça com tremores visíveis, mas o suficiente para acionar a interface de voz. Saia da minha casa, disse em sua primeira frase completa em quase 10 anos. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Echo parou de rosnar, mas manteve-se firme diante de Isabelle. Os seguranças se entreolharam, atônitos. E então, a cadeira de Maxwell piscou em azul, sinal de que a gravação havia sido transmitida com sucesso. Alan Travers recebeu o vídeo em seu celular naquela mesma madrugada. Dentro de 2 horas, um juiz autorizava uma investigação emergencial e envio de equipe forense à mansão. Bennett, em choque, tentou correr, mas os próprios seguranças, confusos e divididos, o detiveram. Ninguém mais duvidava. O senhor daquela casa não estava mais em silêncio. Isabelle correu até o quarto. Ao ver Maxwell, lágrimas escorriam de seus olhos. Ele piscava, exausto, mas determinado. Ela segurou sua mão, agora ligeiramente quente, viva, e sussurrou. Você falou, Maxwell. E ele respondeu, com a voz quase inaudível. Você me ouviu. Echo se deitou entre eles. E naquele instante, o mundo mudou. Não por um grito, mas por uma palavra. Não por força, mas por verdade. A dor latejava no braço de Isabelle, e o sangue seco em seu cotovelo denunciava a queda brusca na fuga, mas seus dedos não paravam. Tremendo, ela terminou de anexar os vídeos no e-mail do advogado de Maxwell e no de uma jornalista investigativa que confiava desde os tempos de hospital. Apertou o enviar. Um suspiro escapou de seus lábios, misturado com lágrimas. A mensagem havia partido. A verdade finalmente ganhava o mundo. Enquanto isso, de volta à mansão, Echo permanecia ao lado de Maxwell como uma sentinela fiel. O quarto agora estava mais calmo. Os sensores monitoravam cada batimento do milionário com cuidado. O olhar de Maxwell, antes apagado, agora carregava vida. Ele sabia. Algo havia mudado, irreversivelmente. Os médicos, atônitos com a reação, motora e vocal, decidiram agir. Pela primeira vez em anos, um neurologista da equipe sugeriu o que antes era impensável. Vamos tentar o protocolo T-Vox. É experimental, mas ele já superou tudo que julgávamos impossível. Maxwell não é mais apenas paciente, é esperança viva. A equipe se mobilizou em torno dele, não apenas por dever, mas por inspiração. Enquanto isso, Isabelle, exausta e machucada, buscava refúgio.
Foi acolhida por Maia Castilho, uma jornalista investigativa que recebera as provas, analisara os vídeos e explodira a denúncia em seu canal ao vivo com mais de 3 milhões de seguidores. Esta é Isabelle Carter, ex-cuidadora de Maxwell. Pierce, ela arriscou tudo para trazer essa história à tona, e o que ela revelou é de arrepiar, disse Maia diante das câmeras. A gravação de Maxwell dizendo: "Pare, saia da minha casa", foi reproduzida em horário nobre. As imagens do cão protegendo Isabelle, os arquivos com as manipulações de medicamentos, os relatórios falsificados, tudo agora era público. O país inteiro reagiu. Maxwell falou. Justiça por Maxwell. As hashtags tomaram as redes sociais. Figuras públicas se posicionaram. Organizações de direitos humanos pediram abertura de inquérito. Médicos, pacientes e cuidadores compartilharam histórias de silenciamentos semelhantes. Maxwell se tornava símbolo de resistência, de injustiça e de um grito sufocado por anos. Victoria Pierce, a sobrinha, foi localizada tentando fugir do país com documentos falsos. Presa. Gregory Hale, ex-sócio desaparecido, foi citado nos documentos revelados por Isabelle e agora estava na mira da Interpol. Já o Sr. Bennett, detido dentro da própria mansão, foi formalmente indiciado por tentativa de homicídio, obstrução de justiça e associação criminosa. Mas no coração da história, não era a queda dos culpados que importava, era o renascimento de Maxwell. Na ala especial de reabilitação neurológica, Echo se mantinha ao lado da cadeira de rodas, como se fosse extensão da alma de Maxwell. Os fisioterapeutas relatavam melhora progressiva nos reflexos, pequenos movimentos, palavras isoladas com a ajuda de um sintetizador vocal. Ele queria falar, queria gritar. "Isabelle", disse ele com esforço, num dos treinos de voz assistida. Os olhos de Echo brilharam, e os olhos da enfermeira que ouviu se encheram de lágrimas. Do outro lado da cidade, Isabelle assistia tudo pela TV, protegida sob escolta informal. Sua imagem rodava o país, não como uma invasora, mas como uma heroína silenciosa. Ela recusava entrevistas. Dizia que tudo o que fizera fora por justiça, por alguém que não podia mais falar, e por um cão, um anjo de pelos e olhos atentos, que mostrara a ela um caminho que ninguém via. "Eu só escutei o que mais ninguém quis ouvir", disse a Maia num dos raros momentos fora das câmeras. Dias depois, Maxwell foi autorizado a gravar um vídeo simples. Com ajuda vocal limitada e edição assistida, sua mensagem foi clara. "Por anos, fui silenciado, preso dentro do meu próprio corpo. Mas hoje, falo por mim, por todos que sofrem calados, e por quem teve coragem de me escutar. Isabelle, Echo, obrigado." O vídeo viralizou, não pelas palavras sofisticadas, mas pela simplicidade, pela emoção nos olhos dele, pela presença silenciosa de Echo ao seu lado, como um guardião da memória, do amor e da redenção. A mansão Pierce, antes fria e automatizada, agora recebia visitas de voluntários, médicos, ativistas. O projeto Echo, Vozes que Renascem, fundado com a ajuda de Isabelle e advogados de Maxwell, oferecia suporte para pacientes com condições neurológicas graves e suas famílias. Era só o começo. E numa tarde ensolarada, semanas depois de tudo, Isabelle caminhou pelo jardim do centro de reabilitação. Echo correu até ela, abanando o rabo com alegria. Maxwell, à sombra de uma árvore, observava. E quando os olhos dele se encontraram, ele moveu os lábios devagar. "Você me salvou." Isabelle sorriu. "Não. Você é quem nunca desistiu de voltar." E o mundo, que um dia o havia esquecido, agora ouvia sua voz. O tribunal estava lotado. A tensão
Era quase física, como se pairasse no ar em forma de silêncio absoluto. Câmeras, repórteres, autoridades, todos em posição. Era o caso do ano. Mas para Maxwell Pierce não era sobre manchetes, era sobre existir novamente. A porta lateral se abriu lentamente e todos se viraram. Maxwell entrou. Na cadeira automatizada, com sensores e telas discretas, ele avançava com suavidade, guiado por comandos oculares. Ao seu lado, Echo caminhava em passo calmo, orgulhoso, com uma coleira simples que exibia a palavra guardião. Atrás, com os olhos firmes apesar das mãos trêmulas, vinha Isabel Carter. Ao ver os três, o murmúrio que ameaçava explodir na plateia foi contido com um gesto do juiz. Mas o impacto já estava feito. A cena era simbólica demais para passar despercebida. Maxwell foi posicionado diante do tribunal. Um microfone especial estava conectado ao seu sintetizador vocal. E seu olhar fixo diante do juiz parecia atravessar as paredes daquele lugar. O juiz, um homem sisudo de barba branca, fez sinal para começar. Sr. Pierce, o senhor tem algo a declarar. Um momento de silêncio. E então, com os olhos piscando em sequência, Maxwell ativou o sintetizador. A voz que surgiu era metálica, mas carregada de emoção, porque cada palavra ali era um milagre. Meu nome é Maxwell Pierce. Há quase 10 anos perdi tudo, menos a consciência. Permaneci preso no meu próprio corpo, enquanto o mundo me esquecia. Enquanto os que deveriam me proteger, me destruíam. A plateia prendeu a respiração. Bennett, sentado com os advogados de defesa, manteve os olhos baixos. Durante anos, vivi em silêncio absoluto, assistindo, sentindo, mas incapaz de reagir. Fui dopado, isolado, manipulado, como se fosse um objeto caro trancado em uma vitrine. As lágrimas começaram a aparecer. Um dos médicos de Maxwell, na primeira fileira, limpava discretamente os olhos. E então, um cão apareceu. A câmera se moveu. Echo estava sentado, olhando para Maxwell com os olhos úmidos, como se compreendesse cada palavra. Ele me encontrou no fim da linha, e logo atrás dele veio ela. Maxwell moveu os olhos suavemente para trás, onde Isabelle permanecia imóvel, as mãos trançadas contra o peito, tentando conter a emoção. Isabelle não viu em mim um caso perdido. Ela viu um homem e teve coragem de escutar o que ninguém mais quis ouvir. Ela seguiu pistas, enfrentou ameaças, foi ferida, mas nunca desistiu. Sua voz digital falhou por um segundo, mas retornou firme. Graças a ela e a esse cão, eu voltei. Eu voltei para contar minha história, para dizer ao mundo que não sou um número, que ninguém deve ser silenciado. Todos esperavam que ali terminasse, mas Maxwell não havia acabado. Ele olhou diretamente para Bennett, sem ódio, mas com uma dor que nenhum tribunal podia pesar. Você tentou me apagar, mas esqueceu que a alma resiste. A plateia, em absoluto silêncio, ouviu então a frase que faria o mundo parar. Se não fosse por ela e por ele, eu estaria morto por dentro. O juiz baixou a cabeça. Uma promotora chorava abertamente. Até alguns membros da defesa secaram os olhos. Echo deitou-se ao lado da cadeira de Maxwell, como se dissesse, acabou. Mas não havia derrota ali, apenas justiça. O veredito foi dado horas depois. Bennett culpado por tentativa de homicídio, abuso de incapaz e conspiração. Victoria Pierce, mesmo à distância, foi indiciada formalmente e aguardaria extradição. Mas o verdadeiro impacto transcendeu o legal. Maxwell virou símbolo de ressurreição emocional. Sua fundação, Projeto Echo, recebeu apoio internacional. Isabelle tornou-se conselheira-chefe e Echo, o mascote oficial. Juntos, percorriam hospitais e instituições, dando voz aos que ainda estavam presos em seus próprios corpos.
Na saída do tribunal, uma multidão os aguardava. Ao ver Maxwell, alguém começou a aplaudir. E logo outros. O som cresceu como uma onda, até que toda a rua aplaudia de pé. Não por pena, por respeito. Isabelle apertou a mão de Maxwell. Ele olhou para ela e, com esforço, piscou 2 vezes. Ela entendeu. Ele estava dizendo: "Obrigado por me ver, por me ouvir, por me salvar." Eco latiu uma única vez, um som forte, limpo, e pela primeira vez em quase uma década, Maxwell sorriu com o corpo inteiro. O julgamento havia acabado. As manchetes já não carregavam escândalos, mas sim renascimento. A história de Maxwell Pierce deixara de ser um sussurro entre os corredores da elite para se tornar um símbolo de justiça, recuperação e recomeço. Bennett foi condenado a 20 anos de prisão. Victoria, indiciada, enfrentaria o Tribunal Internacional em breve. Mas para Maxwell, o verdadeiro veredito não estava nas sentenças, e sim nas escolhas que ele fazia a partir daquele momento. Ele optou por viver, aos poucos, com a mesma determinação silenciosa que o manteve lúcido durante quase uma década de aprisionamento. Maxwell começou a reconstruir sua vida. A reabilitação era lenta, mas agora cheia de significado. Cada movimento, cada palavra sussurrada por meio do sintetizador era um passo em direção ao que ele pensava ter perdido para sempre, e nunca estava sozinho. Ao seu lado, como sempre, estava Echo, agora rebatizado oficialmente por ele, de Hope. Foi numa manhã clara, entre uma sessão de fisioterapia e outra, que Isabelle perguntou: "Por que Hope?" Maxwell levou um tempo para responder. Moveu os olhos, piscou 2 vezes e falou pela voz digital: "Porque ele entrou quando tudo estava escuro. E quando ele chegou, eu soube que ainda podia voltar." Isabelle sorriu com os olhos marejados. Naquele instante, Hope correu até Lily, que brincava no jardim florido da nova propriedade rural, onde Maxwell havia escolhido viver. Sim, Lily, a pequena, agora fazia parte da família informal que nasceu do improvável. Isabelle, agora oficialmente contratada como assistente pessoal e coordenadora do projeto Echo, morava em uma das casas da propriedade com a filha. Entre tratamentos, reuniões e longas conversas ao entardecer, Maxwell e Isabelle construíam algo que ia além de gratidão. Era afeto, era cuidado, era um novo tipo de amor, sereno, respeitoso e profundamente humano. O projeto Echo, que inicialmente seria uma simples fundação, tornara-se um movimento. Com doações milionárias e parcerias internacionais, o programa começou a treinar cães-terapeutas para acompanhar pacientes com mobilidade limitada, depressão severa ou sequelas neurológicas. Hope era o embaixador do projeto. Maxwell visitava os centros com frequência. Falava para plateias com a ajuda do sintetizador. Cada vez mais, pessoas queriam ouvi-lo, não por sua fortuna, mas por sua história. Ele dizia: "Eu fui silenciado, mas não por um dia sequer eu deixei de sentir. E foi a conexão com um animal e a compaixão de uma mulher que me salvaram." E o mais bonito é que, apesar da dor e dos anos perdidos, Maxwell nunca parecia amargo, apenas grato. As manhãs agora começavam com o som de risadas de Lily correndo com Hope. Maxwell assistia pela janela, com um sorriso nos olhos. Isabelle, com uma xícara de chá, sentava-se ao seu lado para discutir as atividades do dia. E entre relatórios, treinamentos e entrevistas, os dois encontravam tempo para algo ainda mais precioso: viver o presente. À noite, às vezes, Isabelle lia em voz alta, como fazia no começo. Hope deitava ao pé da cadeira, como sempre. E Lily pedia para ouvir a história do dia em que o cachorro salvou o gigante adormecido. Maxwell ria, um som ainda rouco, mas carregado de vida.
Na primeira primavera após o julgamento, o centro de reabilitação principal do projeto foi inaugurado com uma placa simples dourada onde se lia Centro Esperança, porque toda alma merece ser ouvida. Na cerimônia, Maxwell fez seu discurso mais curto, 3 palavras, digitadas com esforço, faladas com a ajuda de sua nova interface vocal, mas que ecoaram mais do que qualquer outra. Eu voltei. Obrigado. E então, com Hope deitado, ao seu lado, Isabelle segurando sua mão e Lily a correr entre as flores com outros cães terapeutas, Maxwell fechou os olhos por um momento. Respirou e pensou consigo. Se essa é a vida depois da escuridão, então valeu a pena resistir. Às vezes, o que muda uma vida não é uma cirurgia bem-sucedida, uma fortuna herdada ou uma tecnologia revolucionária. Às vezes, é só um gesto, um olhar que diz, eu te vejo. Uma mão que não desiste mesmo quando o mundo inteiro já virou as costas. Ou o latido de um cão na hora exata, no lugar certo. Maxwell Pierce não foi salvo por um milagre grandioso. Foi salvo por um cão de olhos tristes e lealdade infinita. Por uma mulher que escolheu ver além das máquinas. Por uma menina que trouxe de volta o som da vida nos corredores de uma casa antes silenciosa demais. Eles não foram heróis por força ou poder. Foram heróis por compaixão. E talvez você também já tenha vivido algo assim. Talvez tenha sido salvo por um animal que apareceu quando você mais precisava. Ou talvez você tenha sido a esperança de alguém que ninguém mais via. Se você já teve sua vida tocada por um animal, conte nos comentários. Sua história pode inspirar alguém hoje. Curta esse vídeo, compartilhe com quem acredita que amor verdadeiro pode surgir nos lugares mais improváveis. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui cada latido conta uma história, e cada história pode mudar o mundo.